o cargo de gestor na Prefeitura de São Paulo, seja por concurso público ou seja por nomeação em comissão, que é o que nós temos na maior parte da prefeitura, cada secretaria tem a sua própria dinâmica, muitos se pegam de surpresa, né? O que é ser um gestor? Então, dentro dessa perspectiva de proposta de um curso voltado para a compreensão do papel do gestor no serviço público municipal, nós elencamos nesse curso alguns objetivos principais. No primeiro, seria direcionar o ingressante no serviço público e o novo gestor. O que é o sentido de direcionar? Uma coisa é se colocar no papel do outro. Veja bem, quando nós somos funcionários, nós executamos o serviço a que nos foi incumbido, mas a grande questão é, quando estou como gestor, eu vou perceber coisas que eu não percebia na minha função anteriormente, porque agora eu tenho que ter uma visão mais ampla desse processo. Então, se estou ingressando, como é o caso, normalmente, de pessoas que são indicadas para a administração pública municipal, e já entram na prefeitura enquanto gestores, e a gente está falando desde o macro, tá? Desde secretários, ou então de diretorias, o que esperar dentro do serviço público, ok? E o novo gestor comissionado, ou no caso da educação, que faz um concurso de acesso e toma a direção de uma escola. Então, existe o funcionário público e existe o funcionário público que vai assumir o papel e conhece ou pensa que conhece todas as tramas do serviço público, mas quando ele assume como num cargo de gestor, ele percebe que ele precisa de um direcionamento maior nesse processo, tá? Primeiro, um dos objetivos não teria sentido de ter um curso se não fosse apresentar um panorama do que é o serviço público municipal, tá? E os desafios, principalmente quando ele perceber que ele não será, dependendo de qual setor da prefeitura ele trabalhar, não apenas um agente público, mas um servidor público, principalmente em áreas da municipalidade, que ele vai tratar diretamente com a população. Okay? E vai perceber que ele precisa ter essa atenção ao trato com o munícipe e, ao mesmo tempo, ao trato com o agente público que está sob sua responsabilidade. Tá? Conscientizar sobre a função do gestor do serviço público, a grande importância do papel. O que é o gestor? É o papel do gestar. As mulheres sabem muito bem o que isso significa. 9 meses vocês gestam. E vocês esperam que aquele bebê que está ali em formação tenha todas as condições para que nasça saudável, para que tenha todas as condições biológicas e psicológicas para que nasça bem. Então o gestor está em constante observação para ver se ele está gestando de maneira adequada para que o serviço público que está sob sua responsabilidade e de sua equipe saia da maneira melhor, ok? Que é o atendimento ao público e de otimização justamente das demandas que surgem na função. Instrumentalizar o gestor para o desenvolvimento da gestão sistêmica. O que é a questão da gestão sistêmica? O gestor ele precisa compreender, numa visão sistêmica, que o todo é formado da relação entre as partes. Então, ele precisa conscientizar a sua equipe de que todos são importantes para o desenvolvimento adequado do serviço a que estão realizando. Tá? Então, é necessário que o gestor compreenda muito bem aonde ele está, que chão ele está pisando, entenda todos os processos, o que existe na prefeitura que favoreça o seu serviço. Tá? É uma coisa que os próprios instrutores, durante todos os cursos do GEC, falam, é necessário se renovar a cada momento. É impossível, como na última aula que nós tivemos, que o Humberto disse muito bem, como pode um agente público hoje não se apropriar do SEI, por exemplo? Sabendo que isso é importantíssimo para agilizar os processos e que não é simplesmente esperar quando baixar um decreto e falar a partir de hoje acabou, não tem mais papel, é tudo digital. Não, na realidade eu já preciso me apropriar disso. Okay? Então, quando estou como gestor, eu preciso ter conscientização disso, eu preciso entender que instrumentos existem dentro do serviço público que vão me ajudar nesse processo. Seja o ingressante, seja o funcionário que está lá, agora numa função gestora. Okay? Bom, a metodologia do curso, obviamente, vai passar pela apresentação expositiva do tema, e aí, lógico, é a questão da praxis.
Eu preciso entender que a minha prática tem que ser embasada na teoria. É o processo de ação, reflexão, ação, reflexão. Eu preciso agir, mas o meu agir tem que estar embasado numa questão teórica, em conhecimento teórico, ok? E aí reflito, avalio, percebo o que está andando muito bem ou o que não está andando muito bem e reflito novamente e coloco novamente em ação, tá? Isso é importante, então a questão teórica não pode passar desapercebida num curso que propõe conscientizar o novo gestor no seu papel ou o próprio agente público, tá? Bom, dinâmicas de grupos são sempre importantes, tá? A gente sabe disso no decorrer todo do nosso curso aqui, desde o primeiro, do módulo 1 até agora, nós percebemos a importância da dinâmica. Principalmente, acredito que nesse módulo o grupo concordou nisso, dinâmicas que coloquem a possibilidade, a capacidade de cada um e principalmente se colocar no papel do outro. Dinâmicas que colocam a pessoa no papel do outro são importantíssimas. Okay? Não esquecer que você é gestor, mas não esquecer que você, para ter uma boa gestão, necessita do trabalho engajado de toda a sua equipe. E para isso você tem que ouvi-los, para isso você tem que conscientizá-los, para isso você tem que mostrar para eles que a preparação é essencial para um desenvolvimento de um bom trabalho. Se cada um fizer sua parte, não fica pesado para ninguém. Bom, exibição de trechos de filmes e pequenos vídeos motivacionais ou que tem a ver com a dinâmica da questão do papel do gestor. Não podemos esquecer que o papel do gestor tem como base a questão da liderança. Você tem que ter, ou pelo menos desenvolver, essa capacidade de liderança. Sem capacidade de liderança, dificilmente você vai conseguir aglutinar o seu grupo. Capacidade de liderança não é mandar a todo momento, não é ser o líder a todo momento. Liderança é o gestor que percebe as capacidades de seus agentes que estão sob a sua responsabilidade e dá autonomia para ele, porque num determinado momento, num determinado setor, ele é o líder daquela ação, porque ele está mais capacitado. O gestor não é o que sabe tudo, não é o que vai controlar tudo. É o que precisa saber de tudo que está acontecendo, mas precisa também perceber o papel do outro, do agente público que está sob sua responsabilidade, que naquele momento ele vai se tornar o líder. Então, exibições de filmes e de vídeos dentro dessa temática são bem provocativos, porque demandam depois um debate durante o curso, durante a aula, as horas, durante esse dia, e fomentam discussões de procedimentos no que diz respeito à liderança. Bom, obviamente, debate e troca de experiências, isso tem que estar claro durante todo o dia de trabalho no que diz respeito à conscientização do papel do gestor. Okay? Bom, a carga horária do curso é de 8 horas e o público-alvo são os gestores novos e os ingressantes no serviço público. Uma coisa interessante que nós estávamos discutindo, que esse é um curso que necessariamente não precisa ser um gestor para fazer esse curso, basta ele ser um agente público, que ele possa perceber o que é gestar dentro da administração pública municipal, o que é o LIMP, o que é você perceber a moralidade no serviço público, o que é percebido dentro de um processo de conscientização dos seus funcionários. Okay? Então, como um curso de 8 horas, obviamente, ele se remodela a cada aula, como a gente pode perceber até no JEC, né? Quem fez o módulo, fez o módulo. Esse módulo, da próxima vez, para uma outra turma, já tem um outro formato, mas a temática, a base, a raiz é a mesma. Okay? Bom, a justificativa para se ter um curso desse. Bom, sem a disciplina e seriedade da conduta ética, nenhum esforço é mérito. A Cristiane Bottesini Alvarello, ela é doutoranda agora em administração pública e numa das palestras dela, ela diz que é necessário disciplina e ética no serviço público, ou no caso da administração. Ela fala tanto no âmbito da administração privada como da administração pública. Ética é perceber, se colocar no papel do outro e perceber a importância de poder mudar o rumo dos acontecimentos dentro da tua área de atuação. Okay? Sempre no trabalho coletivo e colaborativo. E sem ética e disciplina,
porque você precisa ter disciplina nesse processo e dificilmente você será um bom gestor. Bom, muitos servidores ingressam ou assumem cargos de chefia no serviço público sem serem preparados para tal. Isso é fato. Falo na área da educação, em que antigamente professores que assumiam o cargo de direção de escola eram simplesmente jogados na escola, e aí, como agora eu vou ser o diretor da escola? Ficavam completamente perdidos. É uma fato. A burocracia é tremenda dentro da prefeitura. Há um processo todo no serviço público municipal de otimizar esse processo. Mas você imagina um professor que está durante o seu período de trabalho com alunos, na relação professor-aluno, e o que está acontecendo no seu contexto, ele não percebe, porque ele não consegue se envolver nisso, agora ele é gestor. E sendo gestor, ele percebe que não é só a preocupação com os alunos, não é só a preocupação com os funcionários, mas é também com o vaso sanitário que entupiu, com o problema da falta de ou do professor. Quer dizer, eu estou colocando o exemplo da educação, mas nós percebemos isso em várias áreas da prefeitura. Quando você está gestor, você percebe que demandas que aparentemente para você, que não era gestor, eram pequenas. E quando você está no cargo de gestor, você percebe que as coisas pequenas, quando não resolvidas, elas se avolumam e tornam um problema grande para se gestar esses problemas. Tá? A falta de preparo mínimo para exercer cargos de liderança acarreta inúmeras falhas com a equipe, principalmente no início da gestão. Tá? É isso que o curso pretende, é colocar itens de liderança, perceber saídas em que você não pode estar isolado no teu cargo gestor. Você precisa compartilhar dos seus problemas com sua equipe. Isso é fato, gente. Quem já passou por isso sabe que um gestor que não dialoga com a sua equipe provavelmente não terá o apoio dela. Os gestores sem preparação acabam gastando energia e grande parte do seu tempo descobrindo procedimentos e formas de se trabalhar que já são consolidadas, mas que este desconhece. Grande problema. Quer dizer, a solução para o problema, ou para os problemas, às vezes já existem. Infelizmente, eu desconheço e não utilizo. É o grande problema da capacitação, ou que a gente também pode chamar de formação continuada. A importância da própria administração pública ofertar para os seus servidores, seus agentes públicos, cursos de capacitação que mostrem para ele o que existe dentro da administração pública municipal para otimizar o seu serviço, o seu trabalho. Ok? Essa é uma grande questão. Por isso que é um curso de 8 horas, um intensivo, mas um intensivo que mostre o que existe dentro da prefeitura, no sentido de otimizar os processos dentro da administração pública. Bom, a justificativa para isso, vocês veem a imagem, na zona de conforto ninguém quer sair, porque a zona do medo é a zona do novo. Então, a gente não sai da nossa zona do conforto diretamente para a zona do medo. Então, a ideia da capacitação é justamente nessa zona de aprendizado, ela ser um processo de transição para essa zona do medo. E é medo, sim. Porque você gestar qualquer setor da prefeitura é perceber que os cargos e os encargos e as responsabilidades não são poucas. Tá? E aí é preciso se apropriar muito bem disso. É da natureza humana se manter na zona de conforto e uma das funções do gestor líder é estimular a equipe com vistas a alcançar o que se conhece por equipe de alta performance. Equipe de alta performance é perceber a capacidade de seus agentes públicos e seus servidores. Às vezes, a solução do teu problema, quanto gestor, está na sua própria equipe, tá? Muitos autores defendem que um bom gestor público deve reunir algumas características tais como visão global e estratégica, liderança, capacidade de execução do PDCA, inovação e aprendizado contínuos, ética, responsabilidade e compromisso com os resultados. Isso a gente já vai ver agora. Bom, questão do conteúdo desse curso. São 3 momentos, tá? O primeiro, um eu comigo. É uma percepção do autoconhecimento, eu preciso ter clareza das minhas fortalezas e das minhas fraquezas, senão não seria um bom gestor. Isso vinculado ao desenvolvimento pessoal, porque, enquanto gestor, eu preciso ser um agente catalisador, e para isso eu preciso me transformar. Tá? Então, é sim necessário, num curso como esse, que ele se perceba. Ele precisa, e tem várias dinâmicas a respeito disso.
em que eu posso perceber, a partir de próprios testes práticos, qual é as minhas fortalezas no sentido do que eu posso agregar ao serviço público e, ao mesmo tempo, o que eu posso trazer de benefício para o desenvolvimento desse trabalho. Okay? O eu com o outro é a minha relação enquanto gestor com a minha equipe. Então, como posso direcionar os objetivos da equipe, aqui fim, desenvolver uma visão sistêmica dos processos administrativos, ok? Não esquecendo que a administração ela não veio para atrapalhar. Na realidade, ela tem que colaborar dentro desse processo da gestão. E despertar a motivação e criatividade do servidor. Despertar a motivação. Ninguém cria motivação nos seus funcionários, ok? Nos seus servidores. Na realidade, você cria as condições para que essa motivação surja na sua equipe. E aí, o terceiro ponto do conteúdo é eu como sistema. Como eu comigo mesmo, eu com a minha equipe, agora eu com esse sistema chamado Administração Pública Municipal. Aí a implementação do PDCA, que a gente sabe muito bem que é a questão do planejar, do fazer, do checar se está dando tudo certo, né? Reavaliar e corrigir o que está dando errado. E aí volta o ciclo de novo. É o processo que a gente chama de ação, reflexão, ação. Otimizar os resultados da gestão, e aí, obviamente, cada secretaria tem a sua própria objetivo, e desenvolver um ambiente sustentável. Sem isso também, dificilmente você vai conseguir frutos no seu processo. E fomentar processos de inovação dentro do serviço público, mas não é só você que vai trazer a inovação. Você vai garantir também que a tua equipe possa propor isso. Ok? Então, agradeço ao César, Cristiane, Edna, Eliane, a Elza, a Ilma, a Márcia, a Maria e eu próprio que construímos isso. Ok? Uma luta muito grande. E aí, logicamente, que a referência toda é todos os conteúdos que nós temos aí nesses 9 módulos com esses 10 módulos, tá? Muito obrigado. Eu gostei do eu se agradeço. Ficou bom, né? Olha, o trabalho de vocês é bem legal. A gente sempre fala a respeito dessa necessidade em todos os módulos, em todos os cursos, na verdade, que a gente ministra aqui na escola, não só o JEC, como os outros. A gente sempre fala da necessidade do gestor, da pessoa que está ingressando na prefeitura, ela não ser jogada. Na questão de cargos, então, o que a gente vê é isso, né? Você, como servidor da educação, inclusive, tem bem isso, né? Eu aprendi muito com vocês a questão dos cargos diretivos. Uma vez, numa aula, o César fez uma fala super bacana, tinha que falar disso, fez uma fala super bacana a respeito dos cargos diretivos da educação, que realmente é isso, a pessoa vai, se forma, daqui a pouco, opa, agora você é diretor de uma escola, agora você é CP, agora você é supervisor. E aí, faço o que com esse negócio? Então, a proposta de vocês é bem legal, porque a gente passa a ter um olhar cuidadoso com o servidor. Porque é muito fácil a gente ser criticado, e a probabilidade de nós sermos criticados por ser ou não um bom gestor, a probabilidade é muito grande, né? Só que quem está na pele, vivendo aquele cargo, que sabe como que é a coisa. E muitas vezes ainda nós somos levados por esse lado, você quer ganhar o cargo, você quer aumentar o seu salário, e não é isso, não exatamente, né? Quantos de nós não entramos numa área por uma proposta, né? Você tem uma proposta, eu tenho, o Humberto é um exemplo dentro dessa situação aqui, na questão da EMASP, né? É uma proposta, é isso. Dentro da linha que a gente vê hoje, a proposta dos cargos, ela parte mais ainda para uma situação que, se você não tiver uma proposta, se você não tiver um amor pelo que você faz, dificilmente você vai assumir um cargo, né? Porque a proposta hoje é não ter mais a incorporação dos chamados DAs, né? Então, bem legal, esse é o ponto positivo. Na metodologia de vocês, tá legal, mas é interessante colocar
na formação do curso, quando vocês já estiverem propondo esse curso, como é que vocês vão chegar e atingir a todas as secretarias? Né? Isso é uma coisa boa de colocar, né? Porque assim, será um curso direcionado para uma determinada secretaria ou não? Como é que eu vou conseguir enxergar... Foto? Como é que eu vou chegar? Senão fica aparecendo fantasma, né? Como é que eu vou chegar? Como é que vocês vão atingir a todas as secretarias? Só um ponto, mas é super tranquilão. A justificativa é ótima. Disciplina, seriedade e ética. Isso é a base da área pública. Se nós não tivermos isso, se a gente não quiser conviver com isso, pede exoneração, vai fazer outra coisa de sua vida. Não pode ser aqui. A gente não pode admitir uma situação dessa. Né? Tem um termo que eu não gosto. Eu acho que quando a gente usa, se a gente não explicar, a gente está fazendo gol contra. É a palavra burocracia. A burocracia, ela não é culpa dos órgãos, ela é culpa das pessoas. Nós que acabamos sendo burros ou ignorantes, porque um gestor que ingressa sem uma capacitação, ele é ignorante na história, ele não entrou. Então, se ele não tiver a capacitação que vocês estão propondo, possivelmente ele vai cometer muitos erros. E muitas vezes nós utilizamos os termos que a população nos vê, né, e nos dizem como burocratas. Nós não somos burocratas. Né? A questão da legislação, ela diz o caminho que a gente deve trilhar, que é para fazer ou não. Está na lei, faz. Não está na lei, ou seja, está na lei que não é para fazer, não faz. É caso omisso, tem que submeter e tem que ter o parecer. É isso, não é questão da burocracia. Né? Então é um termo que eu acho que a gente pode usar, mas tem que explicar. Né? Porque senão a gente mesmo está falando mal de nós. Aí não rola. Né? Aí acho que não rola, eu acho que tem essa questão. Descobrir aqui os procedimentos. Né? O que eu vejo nisso aqui? Ou a gente não sabe utilizar a ferramenta de gestão de qualidade, ou a gente não tem, ou a gente usa e usa errado. Né? Então acho que é legal nessa capacitação aqui vocês inclusive implementar, colocar outros tipos de ferramentas. Aqui vocês falaram do PDCA. Tem uma ferramenta, estou falando de ferramentas que eu também sou instrutor no curso de ferramentas da qualidade e tal. Então é uma ferramenta que eu acho que nós, todo gestor que entrou numa área, ele devia fazer um levantamento das suas áreas com um fluxograma. Né? É uma ferramenta que abre os teus olhos. Espera aí, eu quero entender como é que funciona esse negócio aqui. Pega essa situação, pega a pessoa que trabalha com isso e olha, tem fluxograma já dessa área? Tem. Vamos dar uma olhada aqui, porque eu quero entender o fluxograma para a gente ver se os passos, o passo a passo está legal. Não tem. Então vamos desenvolver um. E aí vem uma grande dificuldade de falar, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou formado em administração, não tenho nada tal. Primeiro, pega um pouquinho, dá para estudar e dá para você enxergar. Outra situação que é super legal é a gente trabalhar com estagiário. Nós temos estagiários maravilhosos na prefeitura. Isso para eles é um prato cheio. E para nós, gestores das áreas, você começa a enxergar melhor a sua área. Dá trabalho para fazer, mas dá trabalho uma vez só. Né? Então, além do PDCA, no mínimo fluxograma. No mínimo. Né? Que é bem legal da gente estar colocando. Mas o trabalho de vocês está bem legal. Né? É daqueles que dá vontade de fazer. Né? Parabéns, a sua fala é muito boa, muito claro, falou para o público, que é isso mesmo, não é? Nós estamos aqui, né, com a espada na mão, só. De verdade. Né? Então, você falou para o público, é bem isso mesmo. Né? E dá uma grande satisfação ver o grupo que se esmerou, todo o grupo aqui estava olhando para você, não tinha ninguém no Facebook igual o César está agora, né? Não tinha, então estava olhando aí as coisas, e vocês estavam observando muito bem. Brincadeira, César, eu gosto de sacanear, legal. Tá bom? Parabéns, está muito bom mesmo. Eu quero fazer esse curso. Veja bem, nós esperamos 4 turmas para ter esse homem se formando aqui, gente. Aí finalmente ele veio. E para mim isso era uma lenda, mas ele está aqui hoje e ele vai se formar.
E ele veio representar muito bem o grupo de vocês. Muito bom. Eu adorei a sua proposta, a proposta do Grupo 1, gostei muito, acho que representa muito bem o que a gente quer para esse curso aqui, para esse módulo 10. Acho que ocupa o espaço que a gente quer que venha ocupar quando chegarmos aí no limiar da mudança, que a gente já falou para vocês, por um fim, numa forma de interpretar as coisas e começar com outra. Acho que ajustes a gente tem para fazer sempre, né, mas estão convidados a formular isso como um projeto pedagógico verdadeiro e a gente aplicar aqui na escola. Da parte metodológica, o Jorge já falou, eu não tenho muito mais a dizer, porque quando eu aplaudo de pé é porque eu gostei pra caramba, né? Quando eu bato na mesa também. Só não vai ganhar nota máxima para mim porque não mandaram o arquivinho ontem. E era um combinado. Faz parte da regra e eu seria omisso com os demais que mandaram se não fizesse isso. Ok? Acho que vou tirar mais uns pontos de alguma coisa também. Acho que eles não gostaram e não aprovaram o que eu falei. Não é isso? Pessoal, com todo respeito aos demais, mas é muito legal ter um cara da Marinha do Brasil falando aqui em nome de vocês. Palmas para o seu Luiz. Já vai ter patente, então, né? Marinha, guarda. Já fez a sua nota?